Oi, gente, todos em casa? Tudo bem com vocês aí? Eu espero que sim. Bom, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a reforma trabalhista. E aí, de logo, eu aviso a vocês que esta nossa conversa de hoje é mais para os alunos que não são de direito. Por quê? Porque ela vai ser uma conversa bem superficial, bem básica, que vai trazer noções gerais. Bem, a consolidação das leis trabalhistas, ou simplesmente CLT, ela foi pensada e foi criada para nos defender. E aí ela passou por um processo de atualização e reforma em julho de 2017, que entraria em vigor e já entrou em vigor decorridos 120 dias depois, ou seja, em novembro de 2017. E essas alterações, elas trouxeram uma série de mudanças nas relações trabalhistas, que mexeram diretamente com as rotinas dos empregados, dos empregadores, ou seja, de todos nós. Então, como é que isto vai afetar a você? É isto que vamos descobrir a partir de agora. A jornada de trabalho antes era limitada a 8 horas diárias, 44 horas semanais, 220 horas mensais, podendo haver até 2 horas extras. Após a reforma, pode haver jornada de 12 horas com 36 horas de descanso, respeitando-se o limite das 44 semanais ou 48 horas, se houver hora extras, e 220 horas mensais. Mas surgiu uma grande novidade: a possibilidade da jornada intermitente, onde o trabalhador vai receber apenas e tão somente por hora de trabalho. O funcionário apenas vai ter que ser convocado com antecedência de 3 dias e pode recusar. Nesse sentido, eu destaco alguns artigos para vocês. O artigo 4º da CLT considera-se como de serviço efetivo o período em que o empregado esteja à disposição do empregador, aguardando ou executando as ordens, salvo disposição especial. O artigo 58, que traz a jornada de trabalho, a duração normal do trabalho para os empregados em qualquer atividade, não excederá 8 horas diárias. E aí o artigo 54A, considera-se trabalho em regime de tempo parcial aquele cuja duração não exceda 30 horas semanais, sem a possibilidade de horas suplementares semanais. Parágrafo 1º. O salário a ser pago aos empregados sob o regime de tempo parcial será proporcional à sua jornada. Surgiu também o home office. Ele não existia. E aí, a partir da reforma, veio esse novo tipo de jornada de trabalho, onde o controle ele vai ser realizado por tarefa e tudo que o trabalhador utilizar em casa vai ser formalizado com o patrão via um contrato. E a CLT trouxe lá no artigo 6º o seguinte: não se distingue entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador, o executado no domicílio do empregado e o realizado à distância. Parágrafo único. Os meios telemáticos e informatizados de comando, controle e supervisão se equiparam para o fim de subordinação jurídica aos meios pessoais e diretos de comando. Hora extra e banco de horas. Antes havia um limite máximo de 10 horas e o excesso das horas trabalhadas de um dia poderia ser compensado em outro, desde que não se excedesse a 1 ano. Como é que ficou? O banco de horas continuou a poder ser pactuado, desde que por acordo individual escrito e que essa compensação se realizasse dentro do mesmo mês. A Lei 9.601 de 98 trata do banco de horas no artigo 59, que diz: a duração diária do trabalho poderá ser acrescida de horas extras em número não excedente de 2. O descanso. O empregado que trabalhava 8 horas diárias, ele tinha direito a 1 hora ou 2 horas de repouso e alimentação de acordo com cada categoria. Isso era fixado. Como é que ficou? O intervalo passou a poder ser negociado, desde que tenha no mínimo 30 minutos. Então, isso está lá no artigo 66, tudo da CLT.
onde entre duas jornadas de trabalho haverá um período mínimo de 11 horas consecutivas para descanso. Artigo 67. Será assegurado a todo empregado um descanso semanal de 24 horas consecutivas e deverá coincidir com um domingo no todo ou em parte. Artigo 70. Salvo o disposto no 68 e 69, é vedado o trabalho em dias feriados nacionais e feriados religiosos. 71. Em qualquer trabalho contínuo cuja duração exceda 6 horas, é obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, qual será no mínimo de 1 hora. A questão das férias. Antes, as férias podiam ser fracionadas em até 2 períodos, sendo que um deles não podia ser inferior a 10 dias, e havia a possibilidade de 1/3 ser pago em forma de abono, ou seja, ser vendido. Como é que ficou? Agora ele pode ser fracionado em 3 períodos mediante negociação, desde que um desses períodos seja de pelo menos 14 dias corridos e os demais não podem ser inferiores a 5 dias. Isso está lá no artigo 129, 130, 134 e 136 da CLT. 139. Todo empregado terá direito anualmente ao gozo de um período de férias. 130. Após cada período de 12 meses de vigência do contrato de trabalho, o empregado terá direito a férias. 134. As férias serão concedidas por ato do empregador. E 136. A época de concessão das férias será que melhor consulta os interesses do empregador. Tá bem? A questão da gravidez. Antes não havia limite de tempo para avisar a empresa sobre a gravidez. Agora, as mulheres grávidas têm até 30 dias para comunicar à empresa sobre a gravidez. E é permitido o trabalho de mulheres grávidas em ambientes de baixa ou média insalubridade, exceto se apresentarem atestado médico que recomende o afastamento. Isso está lá nos artigos 391A e 392 da CLT. 391A. A confirmação do estado de gravidez advindo do curso do contrato de trabalho, ainda que durante o prazo de aviso prévio indenizado, garante à empregada gestante estabilidade provisória, ou seja, ela não pode ser demitida. Artigo 392. A empregada gestante tem direito à licença maternidade de 120 dias. A questão da demissão. Antes, quando o trabalhador pedia ou era demitido por justa causa, não tinha direito à multa de 40% do FGTS e nem à retirada do fundo. A empresa podia avisar o trabalhador sobre a decisão da demissão, com antecedência de 30 dias ou pagar o salário do mês sem que o trabalhador precisasse trabalhar. Após a reforma, passou a haver o fim do acerto informal, ou seja, aquele jeitinho brasileiro, tu me demite, aí eu devolvo a verba rescisória. Isso acabou. Por quê? Porque o contrato de trabalho ele vai poder ser extinto de comum acordo, com o pagamento de metade do aviso prévio e metade da multa dos 40%. Isso está lá no artigo 467, 477 e 484A da CLT. 467. Em caso de rescisão, contrato de trabalho havendo controvérsia, o empregador é obrigado a pagar ao trabalhador a data do comparecimento ao justiça do trabalho, a parte em controvérsia dessas verbas. 477. Na extinção do contrato de trabalho, o empregador deverá proceder à anotação da carteira de trabalho e comunicar a dispensa ao órgão competente. 484A. O contrato de trabalho poderá ser extinto por acordo entre empregado e empregador. Isso era o que antes não existia. E aí, os incisos trazem as situações do tocante às verbas trabalhistas, como é que ficam. Convenção e acordo coletivo, as negociações. Antes podiam estabelecer apenas condições de trabalho em um patamar superior previsto na norma. Agora, com a reforma, as convenções e os acordos poderão prevalecer sobre a legislação. Então, os sindicatos e as empresas podem negociar condições de trabalho diferentes das previstas nas normas e não necessariamente no patamar superior. Isso está lá nos artigos 468, 510A, 510B, 611 e 619 da CLT. Contribuição sindical. Antes era obrigatória, agora passou a ser opcional. Artigo 578 da CLT. A contribuição devida ao sindicato desde que prévia e expressamente autorizada pelo trabalhador. A terceirização.
as chamadas atividade fim da empresa não podiam ser terceirizadas, apenas atividades meio. E aí, pela Lei 13.249 de 2017, passou a poder ser permitida a terceirização. Então, o terceirizado ele deve ter as mesmas condições do trabalhador efetivo e, para uma maior proteção, haverá uma quarentena de 18 meses que impede que o trabalhador seja demitido e recontratado como terceirizado. A Lei 6.019 de 74, justamente em que a reforma trabalhista alterou, ela veio com esse artigo 4º. Considera-se prestação de serviço a terceiros a transferência feita pela contratante da execução de qualquer de suas atividades. E a Lei 13.429, de 31 de março de 2017, trouxe justamente a questão da terceirização no artigo 2º, ao inserir na Lei 6.017/74, que é a CLT, esta possibilidade. Isto antes não existia. O artigo 10 do Decreto-Lei 267 regulava a terceirização no setor público. Bom, para a Justiça do Trabalho, sempre houve essa terceirização a partir de alguns fundamentos. Ela se utilizava do artigo 455 da CLT, que trata dos contratos de subempreitada. A Lei 13.429 de 2017 não modificou a legislação trabalhista. Então, ainda que o empregador possa terceirizar a sua atividade, ele não pode utilizar a lei para disfarçar uma relação de trabalho. Porém, qualquer atividade pode ser terceirizada. A responsabilidade por essa terceirização é subsidiária, ou seja, a empresa tomadora de serviço somente será responsável pelos débitos trabalhistas ou previdenciários se quem contratou efetivamente não conseguir custear as despesas. E aí, o Supremo Tribunal Federal ele fixou a seguinte tese de repercussão geral: é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. Minha gente, nós estamos em tempo de pandemia, em tempo de coronavírus, em tempos de Covid. E aí, isto também impactou, de certa maneira, na nossa rotina do trabalhador. E aí houve a medida provisória 927, de 22 de março, que trouxe medidas trabalhistas para o enfrentamento do estado de calamidade. Dentre elas, permitiu-se antecipar férias, além da antecipação de feriados não religiosos, e também instituiu o trabalho à distância, o home office. A medida provisória 936, de abril de 2020, instituiu o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda e dispôs também de algumas medidas trabalhistas complementares para o enfrentamento do estado de calamidade. Dentre essas medidas, o que é que eu destaco para vocês? Autorizou a redução da jornada de trabalho e o salário na mesma proporção, podendo também haver a suspensão do contrato de trabalho. O governo federal liberou uma ajuda de custo para o trabalhador. O patrão que utilizar de uma das medidas provisórias, a 927 ou a 936, ele não poderá demitir o trabalhador. Importante, a validade de uma medida provisória é de 60 dias, prorrogáveis uma única vez, e se não for aprovada no prazo de 45 dias contados da sua publicação. Existe a possibilidade de qualquer entidade civil ligada aos consumidores poderem realizar uma convenção coletiva de consumo, mas isso aí está mais afeto à questão da proteção de nós cidadãos e não nós trabalhadores. Mas de toda forma eu trago isso para vocês porque isso trouxe emprestado para a legislação do consumidor essa situação
da convenção coletiva que já era prevista na relação trabalhista. No mais, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Se gostaram, deixem o like aqui no meu canal, isso é importante para mim. Compartilhem essas informações, compartilhem o meu canal para que o máximo de pessoas possíveis possam ter acesso a essas informações que são de utilidade pública, não é? E no mais, eu agradeço pela atenção, fiquem com Deus e um forte abraço virtual do professor Bruno.